Bom, nós chegamos ao terceiro dia da nossa série Megafone. Deus veio comunicar-se com você através dos sofrimentos. Esse é o tema do nosso encontro de hoje. E toda vez que nós nos dispomos a falar sobre esse tema, sofrimento, eu penso que ocorrem duas coisas. Pelo menos para mim, muitas vezes delicado falar sobre sofrimento, especialmente quando tem muitas pessoas sofrendo. E fico preocupado porque pode ser que a gente não consiga, no todo, tocar isso com carinho, com singeleza, com amor e ajudar. Por outro lado, eu vejo que quando nós falamos sobre o sofrimento, também tem a parte de Deus, que extrapola aqui o nosso encontro e certamente Ele fala aos corações as coisas que Ele precisa falar. Porque a obra é dEle, é Ele quem está sobre os sofrimentos, e é Ele quem permite que os sofrimentos cheguem até as pessoas, e também pelo Seu Espírito Ele pastoreia as pessoas, mesmo quando os pastores, líderes e outras pessoas que nós gostamos tanto não fazem esse trabalho de cuidar de nós. Ele continua a cuidar de nós. Então eu sempre fico entre essas duas questões e busco então descansar na segunda, que ao falarmos sobre sofrimento, que Deus possa pastorear o seu coração, cuidar de você e ministrar sobre sua vida, apesar de mim, apesar desses encontros. Mas eu acredito também que Deus separou algumas coisas para a nossa reflexão de hoje. E eu quero introduzir a nossa conversa falando primeiro da razão desta série. Por que esta série Megafone? Falar um pouco sobre como Deus decidiu comunicar-se conosco. A primeira razão é que nós estamos no mês de abril e nesse mês nós celebramos um evento que é extraordinário do ponto de vista de Deus para a humanidade, que foi a Páscoa. O fato de Jesus ter morrido numa cruz e no terceiro dia ter ressuscitado. Isso, para Deus, é de extrema importância, e nós falamos sobre isso no primeiro dia. Porque Jesus é o resplendor da sua glória, é o brilho de toda a glória de Deus, é o seu Filho. E quando Ele envia o seu Filho obedece, morre numa cruz e consolida a obra, da parte de Deus, isso é extraordinário. Eu estava pensando um pouco a respeito disso, e como para um pai qualquer que faz o ato talvez mais sublime de sua vida, dando todo o seu amor num ato, talvez o filho, ao receber esse amor, não compreenda. Talvez as pessoas que estão em volta não compreendam a dimensão do ato daquele pai que fez algo, ou o mais sublime de toda a sua vida. Mas para o pai que realizou isso, ele sabe e nunca deixará de ser a sua atitude mais sublime. Eu penso que muitas vezes nós recebemos de Deus o sacrifício de Jesus e a obra que Ele consolidou, nem sempre compreendendo todo que Deus compreende. Nem sempre percebendo o amor derramado naquela cruz através de Jesus. Talvez nós não compreendamos tanto assim. Veja um pouco pelas nossas atitudes. Mas para Deus, foi um ato sublime do seu amor para conosco. E a razão dessa série, então, é falar para nós. Deus está gritando, querendo se comunicar conosco. Porque Ele tem interesse em você. Ele fez o seu ato mais sublime, ter enviado seu Filho para morrer por nós. Isso poderia ter sido reconhecido por todos, mas nem sempre o é. Mas não afeta o fato de Deus ter te amado da forma mais extraordinária que Ele podia ter te amado. Deus te ama. Essa é a razão da nossa série. Ele quer falar com você. E dessa comunicação, o especial de tudo isso é que Ele te ama. E às vezes essa palavra tão desgastada já nos nossos dias, a gente não consegue perceber o tamanho do amor. Mas Ele te ama. E às vezes, quando vem os sofrimentos, é que nós vamos perceber isso.
Mas vamos adiante. A segunda questão que eu quero trazer é a base. Se a razão é falarmos sobre a comunicação e o amor de Deus por nós, especialmente através da cruz, a base da nossa reflexão nessa série é a teologia que veio a partir do Pacto de Lausanne, na década de 50, que vai tratar dentro da igreja o tema de Deus ser o missionário principal, a Missio Dei, como ficou conhecida na teologia. Isso significa o quê? A base da nossa reflexão é de que Deus é o missionário principal na obra de salvação da humanidade. Deus é quem está se direcionando às pessoas e salvando pessoas ao longo da história. Gerações se passam e a obra continua de Deus salvar o ser humano, porque Ele é o sustentador da missão. É porque Ele está à frente, conduzindo tudo. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que Cristo chega até nós. E por que isso é importante? Porque nós só vamos conceber, compreender todos esses assuntos se nós entendemos que Deus está empreendendo uma missão na Terra. E Ele está nos convidando a participar dessa missão. Deus não está trabalhando na Terra para executar o seu plano pessoal, como muitas vezes nós compreendemos e o buscamos em oração. Senhor, eu estudei tanto, estou no meu emprego há tanto tempo, eu mereço a promoção, Senhor. Então, mova céus, mova a terra, mova os recursos, e que na segunda-feira eu receba a promoção. Ou seja, Deus não está atuando na terra para que os meus planos tenham êxitos, mas Ele está atuando na terra para que a missão dele se cumpra. E você é parte dessa missão. Ele tem a você como seu filho, sua filha, e traz para Ele, mas para incluir naquilo que Ele está fazendo na terra. Se nós não compreendemos isso, nós viveremos uma vida aquém, viveremos uma vida frustrada, viveremos uma vida de sofrimento pesado demais, porque Deus não ouve a nossa oração. Porque nós pedimos e Ele não me responde positivamente. Então eu sofro porque Deus não está me ouvindo, quando na verdade eu não estou compreendendo o que Ele está fazendo. Por que que um pedido meu é negado por Deus? Porque na verdade Deus está em missão na terra de restauração da sua criação. E o ser principal dessa criação é o homem e a mulher. Portanto, nós precisamos compreender que Deus está num movimento e precisamos entender e voltar e vir para esse movimento junto com Deus. Muito do nosso sofrimento, ou de nós não compreendemos a Deus, é porque nós não estamos nesse movimento com Ele. É porque Ele pegou o trem e nós ficamos parados na estação. E, de repente, Ele continua e nós estamos parados. E gritamos, Senhor, venha ao meu encontro. Ele fala, olha, a porta está aberta, entra no trem, vamos seguir em frente, e você vai compreender. Entende? Porque é a base da nossa compreensão. E isso deve ser para nós a base, para nós entendermos os sofrimentos. Por que que Deus permite que os sofrimentos cheguem até nós? A partir daí, eu quero, então, falar um pouquinho a partir deste autor, um pastor presbiteriano chamado Eugene Peterson, já bem idoso, num livro chamado Ânimo, ele vai dizer o seguinte para nós: em nossos dias, muitas vozes se levantam, encorajando com insistência a busca por uma vida melhor. Eu dou boas-vindas a esse encorajamento. Do que ele está dizendo? Nós temos e recebemos nos dias de hoje muitas instruções, familiares, profissionais, sociais, nos encorajando a viver de uma forma que o nosso ser se sinta satisfeito. Que a nossa vida seja uma vida satisfatória. É ou não é? Nós não recebemos o tempo todo esse tipo de impulso para que
a gente viva melhor, tenha qualidade de vida, viva num ambiente gostoso, num ambiente saudável, num bom emprego, com boa formação, com bons amigos, com tudo de melhor à nossa volta. E quando a gente não consegue ainda, a gente trabalha um pouco mais para alcançar. E parece que tudo meio que empurra a nossa vida para isso. A gente é o tempo todo estimulado a fazermos planos de uma vida boa para nós. E aí ele diz no final, eu dou boas-vindas a esse encorajamento. Porém, depois desses encorajamentos, os conselhos que vêm logo depois das palavras de estímulo têm provocado danos infindáveis à nossa sociedade. Ele vai dizer, tais conselhos apregoam a possibilidade de alcançar a plenitude da nossa humanidade através da total satisfação dos nossos desejos. Nós, muitas vezes, nem percebemos, mas muitas vezes nós estamos numa rotina, numa rota, num movimento de vida, onde nós talvez nem estamos raciocinando direito, mas estamos buscando a satisfação plena do ser humano na satisfação dos desejos. Ouvi, algumas semanas atrás, uma palestra do Mário Sérgio Cortella. E ele estava falando sobre educação de crianças. E estava dizendo que hoje, como muitas crianças chegam e dizem para os pais, eu quero isso. E os pais têm que rebolar direitinho para conseguir satisfazer os desejos dessas crianças. E ele disse assim, em resposta a isso, falando assim, nós, pais, educadores, precisamos entender que desejos não são direitos. Desejos não são direitos. Desejos são ou hora realizável ou não. Agora, os direitos são outros. E precisa estar contido nos direitos a possibilidade de vida, de convívio, de respeito, de limites e assim por diante. Agora, às vezes, nós entramos numa vida realmente acreditando que a satisfação dos nossos desejos é a plenitude da vida. E faça uma avaliação honesta sobre você. Você acha que é isso que você busca? Uma satisfação plena dos seus desejos? É muito fácil nós encontrarmos hoje na vida contemporânea esse tipo de atitude, de pensamento, de concepção sobre a vida humana. Agora, qual é o problema? Ele vai dizer, isso tem constituído a receita do sofrimento para milhões de pessoas. E eu compartilho um pouco do que ele vai tratar nesse capítulo do livro, Ânimo, quando ele diz o seguinte, eu como pastor, eu tenho sempre esse dilema entre encorajar as pessoas a buscar a excelência, em fazer o melhor, e, ao mesmo tempo, encorajá-los a deixar com que o ego morra. Como é difícil. Nós encorajamos para você fazer o melhor, mas não para que o seu ego, o seu eu, seja reconhecido, seja satisfeito, mas para que a nossa vida esteja em Deus. E então, eu quero citar aqui esse filósofo tcheco, e só por ser tcheco o nome já é difícil de dizer, né? Então vou falar 1, 2, 3, vamos falar todos juntos. Vítězslav Gardavsky. Deve ser alguma coisa assim. Depois, se você souber com clareza, me diga no final. Mas ele diz uma coisa tão profunda. Ele diz o seguinte, a terrível ameaça contra a vida não é a morte nem a dor, nem qualquer tipo de desastre contra os quais nós tão obsessivamente procuramos nos proteger com nossos sistemas sociais e estratégias pessoais. Ele diz, o grande perigo é, na verdade, morrermos antes de realmente morrer. Antes que a morte nos sobrevenha
como um fato natural. O verdadeiro horror resiste exatamente nessa morte prematura, após a qual continuamos a viver por muitos anos. O que eu estou querendo dizer com isso? Se, por um lado, essa busca por uma vida satisfatória dos nossos desejos nos leva a uma atitude errada diante de Deus, o problema é que esse tipo de vida também nos leva a uma frustração e um sofrimento que muitas vezes é demasiado. É grande demais para nós. E o que acontece com muitas pessoas, então, diante disso, é desistir. O sofrimento vem, bate a porta, e eu falo assim, não dá para continuar. Eu vou fazer o mínimo, vou fazer o que dá, não vou tirar minha vida, mas vou viver com o que dá. E quantas vezes, depois de termos experimentado sofrimentos, portas fechadas, a gente não se fecha para as boas coisas da vida, ou a continuação do caminho que Deus tem para nós. Eu vou confessar para vocês mais uma coisa. Quase toda pregação tem uma confissão, né? Mas esse ano eu tenho orado muito a Deus para Ele renovar meu coração, para que eu consiga me abrir para as coisas boas que Ele tem para a igreja. Porque talvez pelas dificuldades que nós passamos aqui no começo da comunidade Jardim Paulista, isso bloqueou meu coração para alguns caminhos. E tem a ver com pessoas, tem a ver com coisas boas. Mas porque nós tentamos e foi frustrado, eu me fechei. Me fechei. E como lendo esse texto, vem como resposta de Deus que isso precisa ser renovado no meu coração. Porque, na verdade, essa é a caracterização de que eu morri estando vivo para as boas coisas. Agora, eu já abri meu coração. E você? Você tem se fechado para a vida? Você está morto ou morta estando viva? Porque às vezes o sofrimento vem à nossa porta e a gente o assimila de uma forma tão intensa que a gente se fecha, encolhe e não deixa Deus nos levar adiante. A partir disso, eu quero então ler o texto base de hoje, que está em Jeremias 12, versículos de 1 a 5, e diz o seguinte, é uma pergunta de Jeremias com uma resposta de Deus. Jeremias diz o seguinte, ó Senhor Deus, se eu discutisse esse meu caso contigo, do que ele está passando, tu provarias que estás com a razão. Mas eu preciso te fazer algumas perguntas sobre a tua justiça. E ele diz, por que os maus ficam ricos? Por que os desonestos conseguem sucesso? Tu os plantas, e as suas raízes se firmam. Eles crescem e produzem fruto. Vivem sempre falando bem de ti, mas na verdade não se importam contigo. E quantos de nós, diante do sofrimento, não falamos coisas assim? Como pode o mal prosperar, Senhor? Como pode aqueles que são os que causam dano enriquecerem, continuarem com o poder, continuarem a fazer essas coisas? Mas tu, ó Senhor, me conheces. Tu vês o que estou fazendo e sabes como eu te amo. Ó Senhor, arrasta essa gente como ovelhas para o matadouro. Separa-os para o dia da matança, diz o profeta. O que está passando na vida de Jeremias? Jeremias foi profeta, ou seja, foi chamado por Deus para falar as coisas de Deus para o povo de Judá, de Israel, nos últimos 40 anos, até que a Babilônia conquistou Jerusalém. Na verdade, conquistou, Jeremias continuou sendo profeta nesse período da história.
E ele viu muitas desgraças na dominação babilônia sobre Judá. Como, por exemplo, a retirada dos líderes de Judá, de Jerusalém, e a destruição daquele território todo, ficando apenas as pessoas que não conseguiam reagir aos sofrimentos. O livro de Lamentações de Jeremias foi escrito nesse período. E uma coisa que sempre me choca é quando Jeremias diz, as boas, lá em Lamentações 3, as boas mães estão cozinhando seus filhos para comerem. Você imagina que desolação está sobre aquela terra. E Jeremias, diante do sofrimento, ele vai dizer por que que esses que estão provocando isso, por que que eles prosperam, Deus? Por que que eles prosperam? Por que que fazem tanto mal? E aí, depois de dizer tudo isso, e se nós olharmos um pouco mais o cenário de Jeremias, ele está ao ponto de desistir. Ele está ao ponto de falar, Senhor, eu não quero mais. No texto de Jeremias, no livro do profeta, não Lamentações, ele chega a dizer, maldito o dia que eu nasci. Ele amaldiçoa esse dia porque estava pesado demais. O sofrimento tem cheiro. O sofrimento é todo dia diante dele. Você quer ouvir a resposta de Deus? Está preparado? Porque se você acha que Deus falou Jeremias, você está coberto de razão. Jeremias, o sofrimento é demais mesmo. Olha o que Deus respondeu para Jeremias. Jeremias, se você se cansa apostando corrida com os homens, como é que vai correr mais do que os que vão a cavalo? Se você não se sente seguro numa terra de paz, como é que vai conseguir viver nas matas do Rio Jordão? Se eu fosse Jeremias aqui, eu falava, acabou, Senhor. O Senhor está dizendo, então, que eu não estou conseguindo viver com sofrimento. E o Senhor está querendo me dizer que, além disso, poderia ser pior. Que eu não estou conseguindo lidar nem com esse. Mas existe coisa ainda mais difícil. Se eu não consigo correr com os que vão a pé, contra os que vão a pé, como é que eu vou competir com os que vão a cavalo? Parece que Deus está falando assim para Jeremias, chega de mimimi. Não é? Chega de chorinho. Isso provoca meu coração. Isso provoca a minha vida. Porque diante disso que Jeremias, certamente com razão, chegava e colocava diante de Deus, se Deus falasse para ele, certamente, Jeremias, você está sofrendo demais. Jeremias talvez falaria assim, é verdade, Senhor. Eu paro por aqui, te entrego a minha vida, e a partir de agora o Senhor me traga água fresca, uma boa rede, porque é só o que me resta. Agora, para Deus, a vida de Jeremias não parava ali. Para Deus, o sofrimento não é o fim. Para Deus, encruzilhadas difíceis como essa nunca devem fazer com que nós queiramos desistir. Para Deus, o sofrimento é para nos empurrar para coisas ainda maiores. Para Deus, é só o início do que Ele quer fazer na sua vida. O que Ele tem para você é muito maior do que esse sofrimento quer te roubar. Ele quer te levar para um patamar além. E é por isso que Ele, mesmo sabendo do seu sofrimento, Ele diz para você, você não vai parar aqui. Porque eu te fiz mais forte que isso. Você vai treinar mais.
para começar a competir com aqueles que vão a cavalo. É interessante que Deus, numa frase, ou numa expressão como essa, calou o profeta. Calou o profeta Jeremias. E eu imagino o quanto que essa frase, esse texto de Jesus, não falou com o profeta pela vida inteira dele, fazendo com que ele levantasse, lavasse o rosto e continuasse a competir. Não mais com aqueles que iam a cavalo, ou a pé, mas mirando aqueles que vão a cavalo. Assim, eu coloco para nós, diante do sofrimento que Deus permite chegar até você, se você se fatiga, se você quer desistir, se você está se anulando, se você está pensando que a sua vida vai parar por conta desse sofrimento, Deus quer te encorajar a ir além. Entenda que Deus tem propósito, sim, para os sofrimentos. Nós vamos falar já um pouquinho disso. Mas não é para você parar aqui. Deixa Deus renovar as suas forças. Deixa Deus te levar para a vida abundante, que é muito maior do que essa que você tem lidado agora. Esses sofrimentos vão passar. E Ele está preparando o seu ser para algo que ainda vem e que você não está imaginando que Ele está fazendo. A segunda questão é, Jeremias já não estava na sua mais profunda batalha. Vocês acham isso? Da ótica de Jeremias, sim. Mas para a ótica de Deus, não. O sofrimento que você está passando hoje ou está à sua volta, para você pode ser o maior. Mas para Deus Ele fala assim, olha, tem coisas mais profundas que isso. E você não vai desistir agora. Ainda, olha só que interessante sobre isso. Existem as corridas medíocres. É isso que Deus está falando para Jeremias. Existem as corridas, aqueles que vão a pé. E eu ouso dizer para você que esse é o tipo de vida cristã, ou ser cristão, para que os cristãos vejam. O tipo de vida medíocre, ou aquém, é o tipo de vida que nós estamos comparando àquilo que vem das outras pessoas, aquilo que os cristãos vão achar, aquilo que a sociedade vai dizer, aquilo que, sei lá, moralmente a gente acha que é demais. Esse é o tipo de vida pequeno, do ponto de vista humano, que muitas vezes nós, diante disso, fraquejamos e desistimos. Agora Deus está querendo dizer que existe uma outra corrida, que é a corrida da excelência, que tem a ver com o fato do Filho de Deus se manifestar e mostrar o poder na terra através de você. Existe aquilo que nós fazemos para que os outros vejam, se agradem ou recusem. Mas existe aquilo que nós fazemos que é diante de Deus, que tem a ver com a missão, o movimento que Ele está realizando. E só de colocar as duas coisas ao lado, a gente já percebe como que a de Deus é realmente mais significativa do que aquilo que o ser humano pode conceber. O que te causa tanto sofrimento? É aquilo que socialmente é ruim? Você não tem um emprego? Você não está bem em casa? Você não consegue lidar com seus problemas? Diante da humanidade, talvez nós estamos falando, meu é o pior. Mas diante de Deus, Ele está querendo dizer e mostrar que existe uma outra história. Existe a história real, em que Ele está salvando a humanidade. E é nesse desafio que nós precisamos conceber a nossa vida. Ser filho de Deus para a manifestação do seu poder em você na terra. Existe muita coisa que eu preciso dizer sobre isso aqui. Não vai dar para dizer tudo, mas olha, como é que Deus pode manifestar a vida dele através de você? Se não, lapidando você, desmontando as questões humanas e de pecados que nós embutimos dentro de nós e que Ele precisa esvaziar, desconstruir, tirar essas bases para que o poder deles se aperfeiçoe em nós. E a nossa vida brilhe
onde quer que nós estejamos. É verdade. É depois de muito sofrer, especialmente das coisas humanas, que a gente olha para Deus e diz assim: os meus olhos, eu te conhecia só de ouvir falar. Mas agora, os meus olhos te veem. Talvez, possivelmente, ele não vai repetir a história de Jó com você. Não é isso. Porque Deus é extraordinariamente criativo e cria histórias individuais com facilidade. Cada um tem uma história diante de Deus. Cada um tem um sofrimento e as suas alegrias. Mas se você não for lapidado nessa desconstrução, como você vai olhar para Deus despido, dizendo: Senhor, tudo que tenho está aqui diante de Ti. Esse sou eu. Meu coração te anseia, mais do que qualquer outra coisa. Eu quero te ver face a face. Só a Tua presença me sacia. Imagina poder dizer isso com sinceridade. Não porque as palavras são bonitas, mas porque o seu ser se derrama diante de Deus dessa forma. A gente começa a perceber, então, por que Deus permite o sofrimento. Ele quer lapidar você. Ainda, Deus quer nos levar para correr as corridas que valem a pena. A sua missão de restaurar a sua criação. E a pergunta é: você quer fazer parte disso? Você quer fazer parte da obra de Deus, de restaurar a sua criação? Porque os sofrimentos virão sobre você, mas não para te destruir, para que você morra, mas para que você seja aperfeiçoada e manifeste o reino de Deus na sua vida, em todos os poros do seu corpo, no cheiro, nas falas, no respirar. Deus vai se manifestar através de você. Eugene Peterson, nós já vamos caminhando para encerrar, ele diz o seguinte: se quisermos viver de modo correto, devemos ter consciência de que estamos dentro de um processo histórico em curso, que não será concluído por nós, mas por Deus. É nessa forma, nessa via, que nós temos que entender o sofrimento e as coisas. Ou seja, os sofrimentos chegaram e não é você que vai terminar a história. É Deus quem está contando a história em você, através de você. E Ele que vai trazer o desfecho. Então, diante do sofrimento, fazer projeção de como vai ser a sua vida. Porque é isso que a gente faz. A gente está sofrendo, está difícil, e a gente só consegue mapear o pior cenário. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, é assim que vai ser tratado, isso não vai mais dar certo, aquilo ali não vai ter. Deus é quem conduz a sua vida. E é Ele quem vai terminar a sua história. Você consegue descansar nisso? De que a sua história só será encerrada pela liderança de Deus e não pelo seu planejamento? Viva cada dia o seu mal. Viva o hoje e deixa Deus escrever a sua história. Tem momentos que virão sofrimentos que você vai achar que é pesado demais, mas não é o fim. Assim, para refletirmos e praticarmos, os sofrimentos que chegam até você revelam alguns propósitos. Primeiro, servem para que você questione a sua vida. Aproveite o sofrimento para questionar a sua vida. Está tudo bem?
Como é que eu estou? Quais são as bases? O que está acontecendo? Por que está assim? Faça o questionamento, porque Deus está querendo lapidar você, quer transformar você. Então, deixe o sofrimento causar os propósitos que eles têm. E o primeiro deles serve para você questionar a sua vida. Olha para a sua vida, tem coisa para mudar, lapidar, renunciar, abrir mão, trazer para perto, desenvolver como hábito. O segundo propósito serve para te empurrar forte para Deus, para Cristo, aquele que sofreu por todos nós. Os sofrimentos devem te empurrar para ir forte, não empurrar devagarzinho, te empurra forte, para se ajoelhar, separar tempo com Deus, na palavra. Senhor, me mostra. Senhor, ministra o meu coração, fala comigo, restaura minha vida. Senhor, eu sou teu, cuida de mim, me mostra os seus propósitos, seus significados. Cuida de mim, Senhor, leva-me para o caminho do Senhor. E não descansa, o sofrimento nos leva para aquele lugar de altar onde a gente não descansa até que a voz de Deus fale e suavize a nossa vida. Os sofrimentos têm esses propósitos. Ainda, em terceiro lugar, propósitos do sofrimento servem para te levar para a excelência da vida. Moldar o seu ser para fazer melhor. O maior exemplo disso é a vida de Jeremias, que diante de tudo que passou e coisas pesadas que viveu, ele é tido como, não como alguns vão dizer, e eu acredito que erroneamente, como o profeta chorão, não, mas como um dos maiores exemplos de bravura que nós temos na Bíblia. Quer ver como isso se demonstra? Quando Jesus perguntou para os discípulos assim, que dizem quem eu sou? E aí eles falaram, os discípulos responderam, uns dizem que és Jeremias. De todos os exemplos, as pessoas estavam olhando para o que Jesus fazia e o reconhecendo como Jeremias. Jeremias foi um exemplo disso, pesados sofrimentos. Deus o falou, olha, essa corrida aí é só o começo. Você tem corridas que as pessoas vão a cavalo. Jeremias foi conduzido para a excelência, para que a sua vida não seja medíocre, mas para que a sua vida seja profunda. E por último, para nós refletirmos e praticarmos, os sofrimentos servem para te conectar à missão de Deus no mundo. É para competir com aqueles que vão a cavalo. Deus está interessado em moldar a sua vida para você pertencer e agir no movimento dele na terra e não para a satisfação dos seus planos terrestres. Eu sei que é duro. Eu sei que às vezes nós preferimos que os nossos planos fossem realizados. Eu sei. Eu sei que humanamente às vezes a gente consegue transformar o desejo, que muitas vezes é difícil de colocar em palavras, mas a gente consegue transformar isso em planos. E quando a gente olha o plano, fala assim, é tão bonito, seria tão legal se eu vivesse desse jeito. Mas esse é o seu coração sozinho desejando a vida. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para viver isso com Ele. Então deixa Deus participar na elaboração do plano da sua vida. E Ele vai te influenciar para você ser parte do movimento dele de salvar pessoas. De forma que o seu sofrimento vai auxiliar você a testemunhar o amor de Deus para as outras pessoas. Deus transformará o limão numa limonada e geladinha no dia de calor. Com açúcar, sim. Açúcar demerara. Orgânica. Mas Deus fará da sua vida o brilho da sua missão na terra. Você se sentirá útil e afirmará todos os dias, a minha vida tem propósito. Eu vivo com alegria, porque Deus conta comigo para a manifestação de quem Ele é às outras pessoas. Amém? Vamos encerrar com uma oração? Mas a sua oração para Deus
quero te encorajar a dizer: Senhor, se você está passando por sofrimento muito pesado, diz a Ele: Senhor, eu me sinto como Jeremias, quero desistir, está difícil. Mas peço para Ele te ajudar, para que você supere isso e não morra antes de morrer de fato, para que você continue a viver e ser desenvolvido por Deus no que Ele tem de melhor para você. Fale isso para Ele. Depois eu vou orar por você, sim. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre nós. Vem consolar, Espírito. Tu és o Consolador, o enviado por Cristo e pelo Pai para consolar e dirigir a nossa vida na terra. Vem, Espírito Santo, tocar os corações hoje. Senhor, vem renovar as forças. Vem curar as feridas, Senhor. Pai, vem trazer vida para aqueles que já se entregaram diante dos sofrimentos. Vem, Senhor, restaurar a alma. E, Senhor, nos traga para esse bonde da sua missão, para esse movimento extraordinário de restaurar a criação. E, Senhor, que nós nos alegremos com esse teu movimento de restaurar tudo. E à medida que nós estejamos em Ti nesse movimento, que o Senhor nos restaure e restaure os outros que vão chegando. Mas, Senhor, que a gente não olhe apenas para as questões humanas, os sofrimentos, as determinações humanas, mas que a gente olhe para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Que nós olhemos para o Senhor, que é o Deus que nos encoraja a viver, que já fez isso diversas vezes na história, e vai repetir agora, porque o Senhor é Deus fiel, é Deus que não muda, é o Deus que encoraja hoje a viver. E, Pai, que a nossa vida brilhe para a honra e glória do Teu nome e para a vergonha do mal, a vergonha de Satanás, a vergonha daqueles que intentam e fazem o mal todos os dias. Que o Teu amor, ó Pai, seja declarado através da nossa vida e que os sofrimentos que nós já passamos, que estamos passando, que eles sejam ressignificados em Ti, redirecionados, que nós possamos ver pela Tua ótica e não pela ótica humana, que nós possamos ver como o Senhor foi milagroso, como o Senhor deu livramento, como o Senhor protegeu, como o Senhor aperfeiçoou, como o Senhor trouxe pessoas especiais, como o Senhor se fez ali presente como o grande controlador da história. Que a nossa vida descanse no Senhor e que nós saibamos viver um dia de cada vez, sem fazer previsões do que será a nossa vida à frente, porque quem vai consumar a história, quem vai terminar a nossa história é o Senhor. Nos ajude a descansar em Ti, Senhor, em nome de Jesus. E cure as dores, Senhor. Que os sofrimentos se tornem cicatrizes que não doam mais. Está certo que às vezes o Senhor permite mais tempo de dor para nós sermos tratados melhor, para nós sermos direcionados para a excelência. Mas que a nossa vida reflita a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Assim nós oramos. Amém, Senhor.